Deixa eu aqui habilitar a câmera aqui. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez é uma satisfação em tê-los vocês aí, né? Obrigado pela participação. Hoje temos o prazer de anunciar aí o William Castilho, né? Ele faz doutorado com o professor Silvio Salinas, fez mestrado com ele também, né? Agradeço aí a iniciativa, né? Gostaria que o seu serviço de exemplo para os demais alunos apresentarem, sobretudo os meus que fogem um pouco, né? E legal essa iniciativa aí. E você hoje vai falar para a gente sobre o desenvolvimento do modelo esférico quântico. Então pode começar, William. Obrigado aí. Ok, só vou arrumar aqui. Ok, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Como o Fiore disse, eu vou falar de alguns desenvolvimentos do modelo esférico quântico. Eu vou me concentrar principalmente em dois trabalhos publicados relativamente recentemente, um de 2015, de dois franceses, o Audi e o Henkel, e outro publicado pela Paula Benrobaz e o Salinas. Essa apresentação vai ser meio um pouco caixa preta, porque eu acho que no espírito do seminário entrar nos detalhes dos cálculos, mas eu vou explicar mais o espírito das coisas. Só chamando um pouco a atenção, que a Aranari pediu o site do seminário, para quem quiser saber os próximos, tem uma lista bem longa dos próximos. Então, vamos começar. Ok. Primeiramente, um pouco da história do modelo. Ele foi criado por Berlin K, que é quase 70 anos, o paper original, vai fazer 70 anos em 2022. E ele tem suas origens em outro modelo de CAC, que é o gaussiano. O CAC teve essa ideia do modelo gaussiano, depois de ver a solução 2D de Onzaga, que até hoje é bem complicada, e ele queria simplificar o problema. Então, nesse desejo de simplificar o problema, ele decidiu usar variáveis contínuas, variando de menos infinito a mais infinito, e para que a energia livre não divergisse, ele colocou um peso gaussiano. Então, aqui na equação 1, vocês podem ver uma aumentando de spin típica do Ising em um campo. E aqui é basicamente o termo que vai ser multiplicado quando você vai calcular a sua função de partição, onde B é positivo. Esse termo é basicamente para controlar a variação dos spins. Bem, é uma história bem engraçada, porque ele fez esse modelo e conseguiu uma solução, obteve uma energia livre. Essa energia livre era parecida com a de Onzaga. E o orientador dele estava dormindo no sofá dele, alguma coisa assim. Ele ficou animado, mas ele decidiu esperar o orientador acordar. E quando o orientador acordou, ele mostrou, os dois ficaram animados, só que eles descobriram que tinha esse problema que o orientador chamou de catástrofe de baixas temperaturas. Basicamente, abaixo de uma certa temperatura, esse sistema continua divergindo, mesmo com essa condição gaussiana aqui. Muito bem. Ok. Então, ainda querendo trabalhar com essas variáveis contínuas, o CAC teve a ideia de mudar a condição para essa aqui, que é uma condição, basicamente, a soma dos spins ao quadrado tem que ser igual a esse n fresco para a função de partição existir, senão isso aqui vai ser zero. Esse n, ele vai ser igual a um n normal elevado a d. Ele vai ser igual, esse n elevado a d é o número total de partículas, ou seja, eu estou dizendo os trabalhos a seguir que eu vou discutir que tem n partículas nas d dimensões. E com essa condição o problema se tornou solúvel. É importante notar também que o modelo de Ising ele existe dentro dessa condição, porque obviamente ele obedece isso. E depois que ele obteve essa formulação e soluções, várias outras versões surgiram, versão no grano canônico, primeira coisa relativamente fácil de fazer, é basicamente a edição de um termo, e também existem versões com interações de longo alcance e coisas do tipo com rivais.
Esse é um texto interessante do CAC, uma lembrança que ele fez de quando ele trabalhou com Berlim. Ele escreveu isso depois do Berlim ter morrido. E basicamente ele conta como ele conseguiu formular um modelo esférico, só que ele não conseguia resolver. A primeira pessoa que ele foi levar para resolver o problema foi o Feynman, que por acaso estava na mesma universidade que ele. E o Feynman falou, bem, provavelmente vamos simplificar. E ele conseguiu uma solução em 1D, que tinha um errinho, mas depois arrumaram, uma coisa leve. Mas em 2D e 3D ficou aberto por muito tempo, que era o que ele mais queria, obviamente. Então, ele só foi achar uma solução quando ele falou com Berlim. Berlim, ele usou o método do ponto de Sela para resolver esse problema. Na época era uma coisa meio controversa, as pessoas tinham dúvidas se sistemas físicos obedeciam as condições matemáticas para esse tipo de sistema. Mas o Berlim acabou aplicando bem e ele acabou tendo uma solução de verdade para o problema em 2D e em 3D, nesse paper que eu citei, que vai fazer 70 anos aí. Outro ponto, então, basicamente o Berlim foi a mente matemática, também de uma certa criatividade matemática, mas o CAC foi mais a criatividade física. Outro ponto que eu queria lembrar desse modelo é que ele não dá resultados exatamente iguais aos de Landau-Ginzburg. Então ele está meio que uma classe dele mesmo, apesar dos expoentes serem mesmo de campo médio. Já. Ok. Mas hoje a gente vai falar do quântico. Então, primeiramente, a gente tem que transformar nossos elementos em operadores, obviamente. E o que vai acontecer é que a gente vai querer trocar nossos termos por operadores de spin, e a gente vai ter que introduzir um operador de momento, porque para esse tipo de problema, a variação do momento interno das partículas importa. Então, a gente introduz esses operadores com essas regras de comutação que vocês estão vendo aí, equação 4. E é simples escrever uma hamiltoniana. Note que essa hamiltoniana tem o termo do potencial químico. Como eu falei, é simples introduzir isso, é só colocar esse termo. E a gente adiciona esse G, que controla as correlações do momento. Esse elemento EJ é basicamente um versor na direção J, ou seja, esse operador SR vezes SR mais EJ é basicamente o SR multiplicado, conjunto com essa somatória, multiplicado por todos os vizinhos. Outro ponto, eu vou me concentrar nessa primeira parte do trabalho do Henkel e do Wald. Ele usa um B, eu estou usando H só para manter uma notação unificada durante todo o trabalho, mas às vezes uso um B, só uma pequena diferença. Então a gente tem nosso operador hamiltoniano de spin. Ok. Tá. Então a gente, isso não é exatamente do caso quântico só, você pode escrever uma expressão dessa no caso clássico também, mas com KB igual a 1 e com os parâmetros definidos como o Henkel e o Wald fizeram na hamiltoniana anterior, você pode escrever essa equação, basicamente 1 sobre T, isso aqui vai variar dependendo de como você define algumas coisas, esse termo de 2 aqui, derivado parcial de Ln da função de partição, igual ao número total de partículas do sistema. E, claro, a nossa função de partição pode ser definida assim. Bem, o traço é invariante pela base, mas a gente vai ser muito importante, e nesse trabalho do Henkel e do Wald eles concentram bastante, tentar diagonalizar a matriz. É importante achar, por exemplo, o valor dominante.
também para analisar outras funções. Ok. Então, a gente já transformou em operadores os nossos... a gente transformou em operadores os elementos da nossa expressão, mas a gente pode escrever em termos de coisas mais básicas ainda, que são os operadores de escada bosônicos. Então, isso é uma coisa, acho que é bem conhecido isso. Então, basicamente, a gente ganha uma certa manipulação matemática que a gente pode fazer simplesmente com esse tipo de operador. Okay. Bem, tudo bem. Então, toda a jogada do Wald e do Henkel é usar esse termo de anisotropia lambda. Eles se inspiram no sistema fermiônico. Aqui a gente está usando um sistema bosônico para o sistema esférico quântico, o do XY fermiônico. E, basicamente, na versão quântica no modelo XY, tem um termo de lambda que ele é uma anisotropia, mas ele também controla meio que o processo de criação e destruição de partículas. E essa é meio que a interpretação primária que o Wald e o Henkel buscam. Pode interpretar o lambda como alguma coisa controlando a variação de partículas nesse operador da Hamiltoniana de spin. Basicamente, essa expressão é só a transformação de P para os operadores de escada, só que foi multiplicado lambda nesse termo aqui, só nesse termo, porque ele é Dagger, Dagger e AA, os outros termos são só o Dagger ou mistos. Então, se você não quisesse fazer o modelo como eles, quisesse fazer o normal, só um esférico quântico, sem lambda, é só tirar isso daqui. Mas eles colocaram, como a gente vai ver, isso causa certas peculiaridades no modelo esférico quântico. E, bem, algumas justificativas. Para campo nulo, vai existir uma simetria entre essas expressões. Basicamente, essa é uma justificativa para usar somente lambda positiva. E o interesse é estudar o lambda como parâmetro de intensidade. Então, o lambda vai ser limitado para módulo menor ou igual a 1. Então, a gente tem lambda, o lambda estudado vai ser positivo e com módulo menor ou igual a 1. Okay. Então, como eu disse, um pouco de caixa preta aqui, mas eu vou dar uma ideia de como a solução é feita. Existe uma transformação canônica dos operadores bosônicos A para operadores também bosônicos B. Esse B, basicamente, você pode escrever o A em termos desse B com duas matrizes chamadas V e W. Elas vão ter certas propriedades que vão ser interessantes para escrever uma equação de autovalores. E se você fizer isso, você consegue solucionar um problema, só que em 1D. Mas tendo a solução em 1D, e por causa daquele lambda, o problema meio que está uma classe de soluções diferentes. Então, essa solução não vai ser uma igual a outras soluções ou a solução clássica de um sistema quântico esférico normal. Bem, mas voltando, com a solução D é possível fazer um argumento de indução. Então, a gente tem 1, a gente faz o argumento para D genérico e acha D mais 1. Então, a gente tem para os inteiros e é possível expandir isso para além dos inteiros e etc. Não sei se dá para fazer com os irracionais, dá para fazer. Tudo bem? Ok. Então, condições gerais. Então, uma transição quântica, ela acontece acontece para t igual a 0, ou t tendendo a 0, e elas são oriundas de uma degeneração de estado fundamental. Então, o nosso interesse
em... eu acho que a apresentação não está travando para quem está perguntando, é só... Eu estou dando algumas pausas. Eu estou ouvindo normal. Você está ouvindo normal? Ok. Sim. Aqui, apareceu no chat aqui. Ok. Opa. Tá. Então, como eu estava dizendo, então nosso interesse para buscar a descrição da transição vai ser olhar o menor gap de energia nesse estado fundamental, ou seja, com T igual a zero. Então a gente tem aqui a variação de energia, que ela vai ser descrita basicamente se lambda maiúsculo K são os autovalores. O K ele é usado para notificar, numerar os autovalores, mas ele também é um vetor de quase momento. Então, a gente joga ele para zero, para achar o menor. E a gente tem essa condição, que vocês podem ver que está escrita em termos desse S. O que é esse S? O S é a chamada condição esférica. Ele vai ser uma constante que vai resolver essa equação para o caso do nosso... Eu gosto de chamar esse modelo de Q-lambda esférica. Eles dão outro nome no trabalho, que é um acrônimo um pouco longo. Eu gosto de chamar de Q-lambda esférico. Então, basicamente, o S ele é o que resolve essa equação. E, então, a gente quer achar onde tem uma degenerescência. Então, as condições para que esse S seja igual para que isso aqui seja igual a zero. Então, basicamente, o S ou vai ter que ser igual a isso aqui, ou o S vai ter que ser igual a isso aqui. A gente tem duas possibilidades. Então, ok. Com a equação 10, a equação 10 é anterior, a equação 6 é aquela equação da condição esférica, derivada parcial de ln de z por μ. É possível achar um valor de acoplamento crítico G. É importante notar que a gente está a temperatura nula, então não dá para fazer o diagrama pela temperatura, mas a gente usa meio que o G como um substituto, já que ele está controlando as variações do momento. Lembrando que a gente está trabalhando em campo nulo, como eu disse, acho que eu esqueci de citar, mas aquela simetria que eu tinha mostrado entre os parâmetros que justifica usar somente lambda positivo, ela só funciona a campo nulo, então a gente está trabalhando no campo nulo. Opa! Minha bateria parece que está acabando, mas acho que dá tempo. Em termos... bem, e o G crítico vai ser escrito em termos da dimensão D e lambda. Só vou ter que parar minha câmera aqui, mas eu vou continuar explicando. E na ausência, então, como eu disse, na ausência de temperatura, é interessante estudar esse G crítico e como ele evolui para um certo parâmetro. A gente vai se concentrar em como ele evolui para contra o lambda. Então, aqui a gente tem nosso primeiro gráfico. Então, basicamente, esse é o comportamento do G crítico contra o lambda. Essa as unidades estão aqui, J sobre ele é cortado menos 2, a dimensão é 2. Então, o interessante desse caso é essa parte aqui, que é da reentrância. Essa reentrância, uma coisa que não tem um comportamento que não possui equivalência no caso clássico.
se você pensar no caso clássico, nós temos... você pode pensar no G como o substituto da temperatura e no lambda como uma variação das partículas. Então, é bem... William, você está aí? Eu acho que o William caiu, não sei o que aconteceu. Acho que deve ser por causa da Pessoal, bateria. Ele comentou, né? Acho que ele esqueceu de ligar na tomada. Temperatura zero, a gente quer analisar a chamada transição quântica. Então, a gente está analisando esse termo de correlação dos momentos, no seu caso crítico, em função do lambda, que é esse parâmetro que controla a criação e destruição de partículas. Isso aqui é o caso em 2 dimensões, então a gente tem esse comportamento que não é comum, que é o dessa reentrância, depois a gente tem uma evolução basicamente linear, e se a gente analisar isso em outras dimensões, aqui um gráfico normalizado, GC lambda D dividido por GC lambda 0 sobre D, a gente vai ver que nas diversas nas dimensões 1.3 até 2, temos uma reentrância, no 2.1 parece que tem, mas na verdade não tem. E a gente pode analisar isso também olhando a curvatura de GC, basicamente a derivada de GC por lambda, em lambda igual a 0. E você pode ver que a curvatura é negativa e ela se torna zero aproximadamente em 2.065, porque aproximadamente, bem, os termos, se você escrever essa função inteira, você vai ver que ela é escrita em termos de funções não analíticas, funções que precisam de uma resolução numérica. Então, eles não dão incerteza, mas provavelmente alguma coisa na última casa, mas em torno de 2.065 é o mínimo, e depois o comportamento da curvatura positivo. Vocês podem ver também que aqui só valores perto de 2 estão sendo analisados para dimensão. Isso decorre do fato que para dimensões menores do que 2 e maiores do que 1, na verdade isso aqui vai divergir, vai para menos infinito. Vocês podem ver aqui é uma derivada em lambda 0, então vocês podem ver que em lambda 0, na verdade, faz um comportamento de uma linha. As dimensões em torno de 1 tem um comportamento de uma linha reta indo para baixo, basicamente. Então, tudo bem, a gente tem esse comportamento bem singular. O áudio Henkel, eles até chamam de uma, talvez, chamam de uma característica própria do modelo esférico quântico. E é uma coisa bem interessante, um comportamento singular do modelo. Aqui uma comparação, isso aqui é o modelo XY, o modelo XY não tem solução em 2D, então isso aqui são resultados de simulações desses pontos. Em uma dimensão, o GC por lambda dele se comporta como uma constante, e em 2 dimensões a gente tem basicamente comportamento linear, para o que é lambda esférico, como já foi mostrado. Tem esse comportamento da reentrância. A normalização meio que, eu diria que faz difícil ter linearidade depois dessa parte, mas a reentrância fica bem exacerbada aqui. E vocês podem ver que para a dimensão 3 e 2.5 a gente tem uma coisa mais linear. Ok, então basicamente um comportamento singular para o modelo
quando é adicionado esse termo de lambda. Para fechar essa parte, os expoentes críticos, basicamente para d maior que 0 e lambda igual a 0, a gente tem o esperado, se concentrando aqui em alfa, beta e gama. Para d maior que 3 e lambda diferente de 0 também. Mas no caso da reentrância, d menor que 3, dentro do caso da reentrância, lambda diferente de 0, a gente tem um comportamento que depende da dimensão pro alfa, pro gama, que é uma coisa bem interessante. De novo, campo nulo. Então, novamente, um exemplo de um comportamento particular desse modelo. Ok. Agora, mudando, vou falar desse trabalho da Guerreiro com Salinas, publicado em 2012. Basicamente, eles se inspiram no modelo ANI. O modelo ANI é Actual Next Nearest Neighbor Ising. Para quem não conhece, basicamente, o modelo de Ising, só que tem uma competição entre o Nearest Neighbor, que são os primeiros vizinhos, que é a interação usual, normalmente ferro, e tem uma interação entre segundos vizinhos, que é o Next Nearest Neighbor. E essa interação entre segundos vizinhos, ela toma um sinal contrário à de primeiros vizinhos, então normalmente ela é de ferro. Esse modelo, muitas vezes é dito que ele apresenta um diagramas mais ricos da literatura, ou os mais ricamente explorados, pelo menos. Então, é uma coisa bem interessante explorar competições dentro desses modelos. Bem, a solução que a Benrobas e o Salinas utilizam no trabalho é bem diferente do Henkel e do Wald. Eles basicamente usam uma representação de Fourier. A representação de Fourier é bastante usada, principalmente quando você quer fazer funções tipo Landau-Ginzburg, para analisar seus termos, às vezes é mais fácil você trabalhar com eles na representação de Fourier. Aqui uma coisa no mesmo espírito, só que com os operadores. E a interação também é transformada de um jeito mais ou menos como esse. O que aqui vai ser um pouco diferente do que o anterior. Então, basicamente, a gente tem o J, que é a interação entre os vizinhos. Ele é transformado nessa expressão. O Q é um vetor de onda com unidades apropriadas. E esse M é basicamente o número de dimensões que vão ter em competição. Usualmente, só uma. Utilizar só uma, principalmente em modelos 3D, só coloca a competição no eixo Z, mas, obviamente, você pode colocar quando você quiser. Tem esse fator de 2, que é para ajuste depois nas contas, mas eu decidi manter aqui. E esse novo operador, JK, ele é definido com o máximo em Q0 para esse parâmetro de competição chamado P, que é basicamente menos J sobre 2, o J é negativo, então menos vai deixar isso aqui positivo, sobre J1, menor ou igual do que 1/4, e para P maior que 1/4, para parâmetro de competição maior do que 1/4, M termos vão ter uma dependência em P e vão ser não nulos. Basicamente essa é a diferença. Então, se a gente voltar aqui, então basicamente como eles também vão trabalhar com esses operadores de escada, o Salinas e a Benrobas. Basicamente o que eles fazem é que não vai ter esse lambda, vai ter esse termo, mas não vai ter o lambda, e esse J vira o que eu mostrei. Ok. Tá. Ok. Tá. Então, a primeira coisa que eles decidiram olhar foi a temperatura não nula
e olhar a transição comum, linha ferro e antiferro. Eles notaram um comportamento não suave para a dimensão 3, aqui está a dimensão 4 para a comparação. Tem esse comportamento singular aqui, que é não usual também, mas aqui é uma transição não de tão grande interesse para o sistema, mas quando é tomada temperatura zero e analisada em termos de G, a gente observa para dimensões reduzidas, antes era 3, agora 2, antes era 4, agora é 3. No gráfico de GC, GC por P, a gente vai ter o mesmo comportamento. E isso é interessante porque, então, existe uma velha proposta, que normalmente ela é formulada como dizendo que sistemas quânticos têm um equivalente a um sistema de spins clássicos, sistemas na rede. Então, o sistema quântico, ele tem uma equivalência com o mesmo sistema com uma dimensão a mais de spins clássicos. E a gente observa isso, meio que observa isso dentro do mesmo modelo aqui, com o nosso GC crítico por P, pelo parâmetro de competição, apresentando o mesmo comportamento para dimensões reduzidas do que para temperatura não nula. E note que nos dois, essa ponta existe no P problemático, vamos dizer assim, que é 1/4. Então é interessante, mas na verdade eles discutem nesse trabalho que a proposta não é assim, na verdade é que existe uma equivalência entre o sistema quântico e o sistema clássico de D mais Z, onde Z é um parâmetro parâmetro dinâmico, e na verdade quando o M for igual a D, ou seja, quando tiver competições em todas as direções, o Z vai se tornar 2. É uma coisa que eu nunca tinha observado antes. Sempre que é apresentada essa equivalência entre modelos clássicos e quânticos, a diferença é 1. Então, é uma coisa que eu achei bem legal. Bem, eles estudam, outra coisa que eles decidiram estudar foi o potencial químico crítico. Então, a temperatura não nula, a gente vai ter esse comportamento para dimensão 3, 4 e maior do que 4. Para P diferente de 1/4, então diferente de 1/4, então P não problemático, vamos dizer assim. E aí quando a gente toma temperatura nula, observar um comportamento de novo reduzindo em uma dimensão aqui, uma coisa semelhante. Vocês podem ver que essas expressões são semelhantes, só que com T aqui e com G e GC aqui. De novo, para o P diferente de 1/4, só que agora a temperatura nula, escrevendo em termos. Então, o que domina é o G. Mas para o P igual a 1/4, esse comportamento do Mi crítico, ele vai apresentar, ele vai variar dependendo de quantas dimensões vão ter competição. Então, novamente, o P igual a 1/4 apresenta um comportamento diferente, e não como diferente do modelo lambda do Wald e do Henkel. Aqui, isso não é exatamente uma coisa do modelo esférico, mas sim uma propriedade da própria competição. Então, aqui para a temperatura, está escrito temperatura nula, mas é não nula aqui. A gente tem esse comportamento. E um comportamento semelhante à temperatura nula, só que com GC, e está dividido por 2, então vocês podem ver que aqui é M mais 3 divididos por 2, e aqui é M mais 5, então basicamente está somando mais 1, e comparando esses dois,
entre comparando esse caso da temperatura não nula, deveria ser não nula aqui, e a temperatura nula. Então, é bem interessante. Então, a gente tem um comportamento de ser um caso quântico e tem um comportamento de ser um modelo competitivo. Tudo bem. Agora eu só queria discutir mais algumas ideias, eu não vou me aprofundar mais, só para mostrar mais algumas coisas que o modelo esférico quântico é utilizado. Modelo signo não linear é uma coisa mais do pessoal de teoria de campos, eles gostam de fazer redes às vezes, mas também pode ser utilizado do lado mais da física e estatística. Algumas pessoas gostam de colocar isso junto ao modelo esférico. Novamente, é uma coisa que pode ser resolvida exatamente. Crescimento de interfaces, existe um modelo chamado ARCETRI, eu acredito que é assim que se pronuncia, e ele tem uma analogia com um modelo esférico. Isso é um trabalho do Henkel. O Henkel e o Wald, eles têm vários trabalhos sobre esses modelos esféricos, e eles gostam de fazer analogias entre os modelos e eles mostram que funciona. Dinâmica de Lindblad. Bem, redes normalmente não tem uma dinâmica, mas quando você trabalha em coisas quânticas, você tem algumas diferentes escolhas de dinâmica que você pode fazer, mas eu achei isso especialmente interessante porque eles colocam um banho e eles olham com as equações de Lindblad como o sistema evolui. Então, acho que é bem legal poder colocar uma dinâmica dentro dessas coisas que normalmente não tem uma dinâmica. Algumas conclusões e resultados. Bem, o modelo esférico quântico ele pode servir como um bom teste para novas ideias. Nos dois trabalhos, no Henkel Áudio, que ele mostra mais, que ele apresenta algumas peculiaridades próprias, dependendo do que você faz com ele. O Áudio Henkel, eles falam que aquele comportamento da reentrância é provavelmente uma coisa própria do modelo esférico, enquanto no modelo de competições a gente viu algumas coisas que provavelmente são das competições. Se você fizer outros modelos, vão aparecer coisas similares. Existem várias possibilidades de coisas que ainda foram tentadas, combinações de coisas que você pode fazer. E é claro, pode ser um critério interessante para você testar novas ideias. Até hoje, várias pessoas fazem isso, e assim como fizeram com o modelo do CAC do Berlim antes para testar várias coisas. Os trabalhos principais que eu usei, eu gostaria de recomendar muito esse modelo esférico quântico elementar. É um trabalho da Biel Básico Salinas também, na Revista Brasileira de Ensino de Física. É uma ótima introdução ao modelo esférico, tanto a modelo esférico clássico, normal, e para o quântico também. Conta um pouco da história, etc. Esse é o trabalho do Wald e do Henkel, quanto fez Transition Spin Isotropic Quantum Spherical Models, Journal of Statistical Mechanics Turing Experiment. Trabalho bem interessante. Ele faz todas as equações, acredite, e o que ele não faz, ele dá indicação de onde você pode buscar. E o trabalho da Biel Básico com Salinas, Quantum Spherical Model with Competing Interactions, publicado na Física em 2012. Tem alguns outros trabalhos que eu li, mas não falei diretamente. Tem o trabalho do Coutinho, o Masayuki, não sei se ele está aí, mas ele trabalhou com sistemas esféricos quânticos em 1D também. O Salinas falou que não publicou, mas ele mostrou algumas coisas. Então a gente teve grupos aqui no Brasil também trabalhando coisas bem interessantes. E é isso. Obrigado, William. Obrigado pelo seminário. E eu sou muito rápido,
né? Mesmo com esse problema técnico que terminou a tempo. Parabéns, muito obrigado. E vamos agora abrir, né, espaço para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sejam à vontade. Carlos, Oi. posso fazer uma pergunta para o William? Sim, Na claro. verdade, na verdade, um comentário, né? O William, você no final, quase no final aqui, você falou sobre sobre o uso de a dinâmica, né? Aí você Dinâmica de está dizendo Lindblad. aqui que uma possibilidade é a dinâmica de Lindblad. É. Você já fez isso ou considerou fazer? Está Não, então, fazendo? esse trabalho é mais sobre coisas que eu estou estudando. O Salinas me passou alguns trabalhos do sistema esférico e eu comecei a estudar outros. Esse é um trabalho que eu li, tem um trabalho desses dois que eu falei, é um trabalho dos dois que eu falei, o Audi e o Henkel. E se o senhor quiser, eu posso trabalhar, mas eu não fiz diretamente ainda. Não, o que eu queria dizer para você é que uma alternativa ao Lindblad é a equação de Fokker-Planck quântica, que eu andei trabalhando, e está publicado agora, vai sair na revista brasileira de ensino de física, e então é uma dinâmica diferente da de Lindblad, né? E que poderia ser utilizado, né, caso você queira fazer, não é? Tá? Você usa um banho também ou não? Isso, é um banho térmico. Tem um banho térmico, só que o operador de acoplamento com banho é diferente desse do Lindblad. E qual é a vantagem sobre o Lindblad? Nenhuma. Só vai ser diferente. Ninguém fez, com certeza. Bem, é interessante fazer esse tipo de coisa. Uhum. Mas onde que está o trabalho? Vai sair aqui na Revista Brasileira de Ensino de Física, proximamente. Mas ele tá no archive também. Só você... É o trabalho meu, você pode procurar pelo meu nome, você vai encontrar. Okay. Legal. Vou dar uma olhada. E se você tiver considerando, eu não sei se você vai fazer isso ou não. O André está levantando a mão. Você quer falar mais alguma coisa, Mário? Não, obrigado, só isso. Ok, obrigado pelo comentário. André? Oi. Oi, obrigado aí. Cara, me diz uma coisa. Se você olha para o Hamiltoniano com lambda igual a 1, é muito semelhante a um oscilador harmônico, não é não? Sim. No lambda, esse sistema, ele, dependendo de como você escreve, ele pode se degenerar para só um grupo de osciladores harmônicos não interagentes. No caso, com lambda igual a 1, vai continuar interagente, mas dependendo de como você... Você pode voltar pro Hamiltoniano original mesmo? Claro, Tem todos os termos? Isso aí. Então, o G faz o papel da frequência, é isso? Ou essa combinação ele é o aí? complemento dos momentos. Uhum. O G é o complemento dos momentos. Se você colocar 1 aqui, na verdade, você volta pro esférico normal, sem o lambda, basicamente, para virar um sistema de osciladores. Acho que é o J que tem que ir para 0. Não, mas volta aí pro Hamiltoniano em termos dos S, não em termos dos As. S e P. Aqui. Se você estivesse acoplando... tá certo. Você está acoplando, é um acoplamento, é um oscilador com um acoplamento esquisito aí, que é produto dos... Dos operadores. Basicamente... produto das coordenadas de posição ao invés de subtração das coordenadas de posição, né? Isso. Tá certo. Tá legal.
Mais perguntas, pessoal? Bom, então vamos agradecer aí mais uma vez. William, obrigado aí por... Acho que o Salinas quer falar alguma coisa. Oi, Salinas, desculpa, eu não vi. Salinas. Vou ligar o vídeo, né? Peraí. Tô aqui, tá? Não, eu não pude assistir o seminário do William, porque eu tinha estou numa banca de concurso fora do Instituto, tá? Online, uma loucura, pô, tá? Certo? Aí saiu um pouco, tá? Mas acontece o seguinte, acontece que existem outras maneiras de fazer a quantização, produzir um modelo esférico quântico. Essa não é a única, né? Eu não sei se o William olhou outras maneiras, tá? Não, né? Não. Certo? Bem, basicamente eu olhei com a principal que as pessoas fazem é o bosônio. Tudo bem. Mas aí tem vários jeitos de resolver dentro dessa. Correto. Número 1. Em segundo lugar, eu acho que ninguém explorou dinâmica de fórmula. Isso daí acho que realmente não foi feito. Tá? Agora, nós queríamos explorar outras coisas. Por exemplo, explorar interações competitivas, mas interações competitivas do tipo de Login-Moria. Né? Isso pode ser feito, viu? Não, você evitou falar sobre isso aqui, tá? Tudo bem? Nossa, é o que eu vou fazer. Isso você pode dar pesada, mas pode ser feito, tá? E isso seria interessante depois ver se alguém tem alguma ideia, tá? Mas são generalizações do modelo esférico, de vez em quando aparecem algumas por aí, tá? E eu tenho a impressão que tanto o modelo esférico quanto o sigma não linear, eles funcionariam para essas interações quirais, né? Interações quirais, para estudar a quiralidade, tá? Então, enfrentar o problema da quiralidade é duro, tá? Mas vale a pena. Tudo bem, é isso só que eu queria falar, tá? Tudo em ordem. Passa a palavra para o Fiore, tá? Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então vamos agradecer aí mais uma vez ao William. William, obrigado aí pelo seminário, né? E agradecemos aí ao público, né? Aos presentes. Semana que vem eu darei um seminário para vocês, se vocês tiverem paciência para me aguentar, vocês me ouvirão. Espero que eu mantenha um bom nível aí, né, dos bons seminários que meus colegas têm apresentado. Tá? E, mais uma vez, aí, agradecer a vocês pela audiência e pela participação. Tá? Um abraço para todos vocês e até semana que vem.